Muito boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Museu do Neorrealismo e mais uma sessão, neste caso, da apresentação da revista Nova Síntese, um novo número desta importante revista de estudos em torno da memória do neorrealismo. Eu quero agradecer a vossa presença de todos, mas também a doutora Sofia Lixa, representante da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, o senhor Comissário Luís Sousa, em representação da PSP, e todos aqueles que vieram para assistir a esta apresentação. Agradecer naturalmente também ao engenheiro António Mota Redol, o professor José Costa e o professor Luís Capucha, que vão apresentar este número e dizer da parte do município e do Museu do Neorrealismo que é para nós sempre muito gratificante assistir e também contribuir, colaborar nesta sequência de números da revista da Nova Síntese, que é uma revista primordial para desenvolver e apresentar estudos de temas muito associados ao neorrealismo, à memória cultural e de história cultural e política e social do âmbito do nosso movimento, e por isso é dirigida pelo engenheiro António Mota Redol e pela associação promotora deste museu, o Museu do Neorrealismo. Eu passo a palavra ao engenheiro António Redol para iniciar a apresentação da revista Nova Síntese com o tema Falecimento e Funeral de Alves Redol e um segundo tema, Origens do Partido Comunista Português no Concelho de Vila Franca. Está a funcionar? Está a dar. Bem, então, boa tarde a todos. Já o Dr. David Santos agradeceu à Câmara Municipal e eu também queria agradecer à Câmara Municipal por ter-nos proporcionado esta sessão, ao próprio museu, ao Dr. David Santos, ter colaborado para se realizar esta sessão, o Luís Capucha e o José Costa, autores e também são apresentadores. Eu já agora queria fugir do tema e gostava de saudar aqui o meu amigo António Loi, um homem aqui das velhas lutas, não tem nada a ver com o neorrealismo, tem a ver com a energia nuclear e das grandes lutas que se fizeram aqui há muitos anos atrás, dos anos 80, contra a instalação de centrais nucleares em Portugal, que agora é umas pessoas que estão a tentar, digamos, voltar a esse assunto. Portanto, eu queria aproveitar para saudar o António Loi, companheiro nestas lutas de há tantos anos e parece que vamos ter que fazer outra vez. Pronto. É um assunto completamente diferente, todos vocês vão de estranhar esta minha intervenção, porque viram que eu só sei de neorrealismo ou de literatura e eu andei metido, de facto, noutras coisas, nomeadamente a questões da energia. Bom, portanto, encerrados nesse aspecto, portanto, isto é o número, seria o número 21 da Nova Síntese, isto não tem número, já foi explicado várias vezes porque é que a revista Nova Síntese acabou no número 13, portanto, isto seria o número 21 da revista Nova Síntese, é o 58º volume que a Associação Promotora subsidia a sua publicação. Já tem sido dito noutras ocasiões, mas há aqui hoje gente que ainda não ouviu. Portanto, nós já oferecemos cerca de 10 mil exemplares desses 57, agora 58 livros, mais de 10 mil exemplares oferecemos a bibliotecas, a universitários, para o estrangeiro, vários países do estrangeiro, etc. Ora bem, entrando na revista, o José Costa, já há vários anos, que vem estudando a história de Vila Franca, já publicou alguns livros, ele devia publicar mais, eu já lhe tenho dito isso, ele tem agora que está formado, preparar-se para, de facto, trabalhar nisso, porque ele sabe muito sobre Vila Franca, conhece muita gente, conhece muitas pessoas do passado, e isso, quer dizer, não pode ficar sem ser escrito. Portanto, faço esse desafio, já o fiz várias vezes e hoje estou a voltar a fazer. Mas há vários anos que o José Costa vem estudando o Federal de Alves Redol e de vez em quando conversávamos para, nas fotografias que existem, eu identificar os escritores que ali aparecem, que são muitos, embora haja muitos outros que não aparecem na fotografia. Eu próprio não apareço na fotografia, sendo da família, devia vir à frente e não venho. Eu sou sempre uma pessoa de ficar atrás. Quem me conhece já sabe que eu ponho-me sempre atrás e, portanto, vinha lá para trás, não apareço na fotografia. Mas aparecem muitos escritores e outras pessoas e, portanto, a gente tentou identificar e ele depois tentou, com pessoas de Vila Franca, também identificar outras pessoas e, portanto, já há muitos anos que ele vem a trabalhar sobre isto e, portanto, ele agora
resolveu atirar-se para a frente, começou a consultar a documentação, começou a chegar à conclusão que a documentação era muita, e mesmo assim ainda escreveu não sei quantas páginas, são 80 ou 90, não é? Um número assim. Portanto, para uma revista é muito, está bem, mas o facto é que é um assunto que ele, se quisesse, ainda escrevia muito mais, porque há muita coisa publicada, muitos artigos, muitas opiniões de escritores e outros por todo o país, digamos, e mesmo nas ex-colónias. Há muitas crónicas, muitas opiniões, muitas homenagens ao Alves Redol e, portanto, ele foi dificuldade em escolher poucas, não é? Que fossem mais significativas, porque são muitas. E, portanto, nós chegámos à conclusão, no primeiro ano, após a morte do Alves Redol, são cerca de 100 coisas de jornal que aparecem, artigos de jornal que aparecem sobre ele, sobre várias questões. E é uma questão que ele chama a atenção e de facto, que é relevante, é que no dia da sua morte, todos os jornais publicaram a notícia da morte, a maior parte deles na primeira página. Ora, os jornais não publicam na primeira página qualquer notícia que lhe venha à cabeça, quer dizer, publicam na primeira página, vêm sempre as notícias mais importantes. E, portanto, naquela data, Alves Redol foi considerado, de facto, importante na vida portuguesa, o que hoje, de facto, como sabem, não acontece de todo, é menosprezado, é atacado, é etc. Bom, ignorado. Portanto, isto é o livro o texto que o José Costa preparou, portanto, que é bastante elucidativo, embora bastante resumido, podia ser muito maior. Bom, eu já agora gostava de dar uma notícia que já apareceu em alguns sítios. É o seguinte, eu propus à Câmara Municipal fazer aqui em Vila Franca um espaço Alves Redol numa casa que é minha e, portanto, que eu cedo gratuitamente para a Câmara poder fazer esse espaço e que é um espaço suficientemente grande para poder também ser utilizado pelo Museu do Neorrealismo, se quiser, como zona de armazém, porque de facto é muito grande. Pronto, eu queria já agora aproveitar que estamos a falar de Alves Redol, relembrar, digamos, essa proposta que foi feita à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Sobre o Luís Capucha, também já há muito tempo que ele me vinha falando, tinha em 1984, não é? Fez com outros, que há pelo menos uma pessoa que está aqui presente ainda, não é? Fizeram um trabalho de fim de curso sobre... Não foi de fim, eu já explico. Então não é fim de curso, eu estou enganado. Fez um trabalho da universidade sobre as origens do PCP aqui em Vila Franca. Portanto, entrevistou várias pessoas... E, portanto, já há uns anos que ele vinha a falar nisso, e a gente tem que publicar isso. Bom, então aproveitámos e juntámos as duas coisas, portanto, o funeral do Alves Redol e essas origens. Eu já agora queria lembrar aqui aos vilafranquenses, os vilafranquenses supõem, eu agora vou ser um bocado chato, os vilafranquenses supõem que conhecem bem o Alves Redol, mas não conhecem. Conhecem duas ou três coisas e sabem que já sabem tudo. Pronto. Sabem que nasceu aqui, que fez os Gabriels, que teve no Sport de Vila Franca, que fez não sei o quê, mas sabem muito pouco. Ora bem, existe um livro, por acaso, eu sou o autor, que é esta biografia do Alves Redol, que eu recomendava aos vilafranquenses, aos outros também, mas que lessem, porque tem aqui muita coisa sobre a história de Vila Franca e tem muita coisa sobre o Alves Redol que eles ignoram completamente. E, portanto, era bom que lessem para depois até transmitirem a outras pessoas. E sobre esta questão da origem do PCP em Vila Franca, também quero recordar um outro livro que foi publicado já há uns anos, que é este, é A Vermelha, para uma história da resistência ao Estado Novo no Conselho de Vila Franca de Xira, 1926-1974, e que traz algumas das coisas que o texto do Capucha também tem, mas traz outras também. Não é? Portanto, o texto do Capucha é mais aprofundado, porque evidentemente trata só deste tema. Este livro trata de muitas outras coisas e, portanto, não é tão aprofundado como é o texto do Luís Capucha. Pronto, e então eu para já ficava por aqui e, portanto, passamos a palavra ao professor José Costa. Ok, obrigado. Ora, boa tarde. Ora, este artigo, vou-lhe chamar artigo, apesar do número de páginas de morte e funeral de Alves Redol, na verdade,
já era para ter surgido, não é? Pelo menos há uns 4 anos, quando comemoramos aqui os 50, aqui não, na Junta de Freguesia, os 50 anos do Alves Redol, normalmente é nesses anos redondos, mas na realidade, na altura, não havia nada feito. E então, depois, por sugestão, e porque já tinha reunido aqui alguns elementos sobre o funeral do Alves Redol, e chegou-se à conclusão que havia informação suficiente para desenvolver esta temática. Por outro lado, era uma das vertentes da história, da biografia do Alves Redol que não estava tratada. Não é a morte, é pelo significado da morte, não é? Porque a morte e o funeral do Alves Redol foi, para Vila Franca e a nível nacional, um acontecimento, não é? E foi, digamos que, uma grande manifestação antifascista no dia 30 de novembro de 1969, veio toda numa sequência de acontecimentos. As eleições tinham sido em 25 de outubro e havia uma mobilização dos setores ligados às oposições e que fizeram questão de estar presente das diversas áreas no funeral do Alves Redol. E assim, como havia fotografias, não muitas, mas algumas, havia artigos, chegou-se à conclusão que havia até um material para fazer um trabalho um bocadinho mais exaustivo. Queria aqui agradecer aqui os testemunhos orais. Houve uma série de gente que prestou testemunho, e testemunhos, alguns não sempre muito fáceis, porque houve aqui uma sucessão de acontecimentos que as pessoas, passados estes anos todos, baralham, não é? Normalmente com uma grande reação por parte das forças repressivas do regime, e isso não aconteceu. Aconteceu uns dias depois e, devido à proximidade do temporal, houve muita gente que se baralhou com os acontecimentos. Porque, de facto, o funeral do Alves Redol decorreu sem grandes... Eu penso que nada que tivesse provocado algum obstáculo, etc., desde a saída de Lisboa na Casa da Imprensa, desde o primeiro velório, podemos até considerar 3 velórios, não é? Ainda no Hospital de Santa Maria, depois na Casa da Imprensa e depois aqui em Vila Franca de Xira, onde teve algumas horas até partir aqui para o cemitério local. E de facto decorreu com normalidade. Aliás, isso é constatada por uma fonte que é única, que é um filme de poucos segundos que há sobre o funeral, mas que, de facto, se constata, e há imagens desde ali do Largo da Câmara, que foi de onde saiu o funeral, que era a sede da União Desportiva Vila Franquense. Largo da Câmara, não. Largo da Estação. Exato, Largo da Estação. E depois umas imagens ao longo da rua que hoje têm o nome do Alves Redol. E imagens também do cemitério. No entanto, alguns testemunhos dizem que os carros da polícia estavam escondidos atrás da Praça de Touros, ou seja, sem necessidade de intervir. Entre aqui as pessoas que prestaram testemunho, o António Redol, que não foi só o testemunho oral, mas também pelos documentos que forneceu, digamos que é uma peça fundamental, e foi ele, digamos, que me provocou para isto, para fazer este trabalho.
há uma pessoa que, algumas destas pessoas que eu vou aqui referir, algumas já não estão cá, mas que não podia passar por cima deles, que é o Zé Pinheiro. O Zé Pinheiro, que eu tenho até entrevistas gravadas, e que me deu um testemunho bastante grande da sua participação na secção cultural da União Desportiva Vilafranquense e do relacionamento com o Alves Redol. O Tenente Cardoso da Marinha, Cardoso Mendes, que inclusive me deu uma lista que acabo por citar aqui também. Um papelinho com a letra dele. O Luís Ferreira está aqui presente, que também me ajudou imenso e que me está também a ajudar com a sua colaboração num trabalho sobre uma coletividade local. O Zé Ferreira não está aqui presente. O Armando Jorge não está presente, está com Covid. Pediu desculpas, mas É um dos que vem à frente na fotografia. exatamente, e que está na fotografia. À frente. O Vítor Cardoso também, que me deu alguns testemunhos. Quero também agradecer ao museu, na pessoa das funcionários, da Odete, da Cristina, porque grande parte da documentação está aqui no espólio do Alves Redol, sobretudo os telegramas de condolências, os cartões, as fitas de condolências, recortes da imprensa, e passei ali vários dias. Também a nível de testemunho oral, o Carlos Cruz, o Carlos que era, na altura estava aqui no CASI, o Frank, o Orlando, que falámos muito, não propriamente do funeral, mas da secção cultural da UDV. Ainda estou à espera da agenda, pá, com os 25 anos do neorrealismo. Também queria agradecer, também não está presente, ao Guilherme Silva, fotógrafo de Vila Franca, e que ofereceu ao António. O António deu ao museu umas fotografias da campa. Aquela campa quando o Alves Redol foi enterrado, uma campa rasa, e que hoje tem um monumento, pequeno monumento, em chapa de latão, e que diz apenas Alves Redol, e que tem uma espécie de dentada, aquilo que alguns interpretam como uma dentada da censura, que aquilo será um livro, e é uma coisa que não consegui resolver. Quando é que aquilo lá foi posto? Sabemos foi inaugurado. Quando é que foi inaugurado? Sabemos quem foi o autor. Temos o projeto, o boneco, que o António Vasco Tainha, não é? O Tainha. Manuel Tainha. Mas não sabemos quando é que aquilo foi, e era uma das, digamos, um dos objetivos da organização que se criou aqui, uma coletividade, que era o Centro Popular Alves Redol, por aí fora. Por isso, terá sido feito na Méville, mas quando é que terá sido colocado no cemitério, não sabemos. Ora bem, este trabalho recolhe aqui uma série de testemunhos e informação praticamente desde o último ano do Alves Redol. O último ano de vida do Alves Redol, fazendo aqui alguma retrospectiva para trás, porque o Alves Redol morreu de cancro no fígado, e o problema do fígado é um problema que o Alves Redol trazia da África devido à malária, quando esteve lá ainda bastante jovem. E veio com um problema que nunca ficou completamente resolvido. Inclusive ele próprio diz que quando esteve em África ia morrendo, se não fossem algumas pessoas e o quinino, não é? Que
ajudou. E porquê é que nós, qual o interesse de estar aqui a fazer um trabalho sobre o Alves Redol, morte e funeral do Alves Redol? O Alves Redol é conhecido como escritor nacional e internacionalmente. Todos os jornais vincaram isso, que era ou o mais representativo escritor da altura e da geração dele. Bastante traduzido também no estrangeiro. Mas, na verdade, o Alves Dol, e temos aqui um museu aqui na rua chamado Alves Dol, e tem lá na placa escritor. Mas, na realidade, o Alves Dol foi muito mais que isso. O Alves Dol foi um cidadão, digamos a atividade cívica do Alves Dol, basicamente, desde os seus tempos de adolescente e quando começou a tomar consciência de determinadas coisas, até à morte, já estava no hospital e poucos dias antes de morrer e preocupado com o resultado das eleições e a dizer para os amigos, daqui a 4 anos estou lá. E, de facto, pronto, as coisas não correram desta maneira, mas a verdade é que o Alves Dol, e aqui para Vila Franca, é como o António diz, está mal conhecido. Mal conhecido, sobretudo esta vertente de cidadão a participar em atividades culturais a nível local, seja a organizar torneios de futebol, porque era muito ligado ao desporto. Nas várias coletividades onde ele colaborou de toda a maneira, inclusive como dirigente. Várias. Foi do Sport Lisboa e Vila Franca, foi do Ateneu, anteriormente Grêmio Artístico Vilafranquense, foi do Operário, foi do Montepio, foi da União Desportiva Vilafranquense, deu um apoio sempre às pessoas ligadas à secção cultural, inclusive com visitas regulares. Por outro lado, o Alves Dol, e é constatável nos escritos dele, tinha um grande amor a Vila Franca, um amor à terra, um amor ao Tejo, um amor ao Ribatejo, onde deixou testemunhos e páginas que mais ninguém escreveu. E isso é um facto, e só por isso Vila Franca lhe tem a agradecer estas coisas, porque não há muito mais. O Alves Redol, para além da terra, falou muito também das populações destas terras, e como sabem também não se ficou apenas pelo Ribatejo, porque ele tinha uma grande predileção. Há 3 zonas, 3 sítios que ele tem, de facto, uma grande ligação: o Ribatejo, Vila Franca, a Gulgã, ao Douro e a Nazaré, não é? E estas pessoas todas... E a Glória. E a Glória, que inclui no Ribatejo, mas a Glória é um caso à parte, porque a Glória é um caso muito sui generis e que ele conseguiu de facto captar ali de algo de diferente, não é? Porque a Glória que agora está a ser muito conhecida por causa do filme sobre a Rarete, não é? Mas a Glória tem características etnográficas que são
que se distinguem de todo o Ribatejo. Não é? A lesíria, os touros, os cavalos, os campinos, os toureiros. Tem umas páginas interessantíssimas, não é? A descrição de uma faena do Zé Júlio em Sevilha, estando do lado de fora, só pelos barulhos que vinham da Praça de Touros. O Alves Redol dirigiu um jornal. Imagina, numa terra como esta, nos anos 30, 1933, um jornal desportivo chamado o Gol, que, enfim, ainda fez 10 números, e que ele, digamos, dinamizou ali bastante. Depois, há outro aspecto que é a coragem. Não é? O Alves Redol, que fisicamente era débil. Aliás, devido aos problemas de saúde que teve, ele até gostava muito de praticar desporto, mas que depois ficou impedido devido à debilidade. Mas, como é óbvio, a coragem não depende do tamanho e do aspecto físico. Ele tinha uma grande coragem. E vou dizer aqui, se calhar com algum exagero, isto já devido a um outro artigo que estou a fazer e que envolve o Alves Redol, o antifascismo, não é? Porque em Vila Franca deve-se muito poucas pessoas, mas foram pessoas que conseguiram agitar aqui de tal maneira a população e remar, porque praticamente a partir havia republicanos, o chamado reviralhismo, e todos eles tinham na família gente ligada ao reviralho, mas esses republicanos, a partir de determinada altura de 1934, depois do 18 de janeiro de 34, isso tudo levou uma grande volta e praticamente esses movimentos. E a partir dessa altura, que é também quando começa com mais evidência e força a atividade repressiva do Estado Novo, que tinha institucionalizado em 1933, e ele, a outra pessoa, também é bastante conhecido, outro vilafranquense, que é o Dias Lourenço. António Dias Lourenço, mais novo que o Alves Redol, pouco, mas mais novo. E podemos dizer que há aqui eles conseguiram mobilizar um grupo de jovens, aquilo que chamavam a esperançosa mocidade, que... Não, senhor. Também estás a cometer o mesmo erro. Como é que sabes quem é que eu estou a falar? Porque a mocidade esperançosa não eram os tipos que foram mobilizados para o antifascismo. Eu estou a falar do grupo anterior. Está bem. O grupo anterior. Estamos a falar de jovens como Emílio Lopes, estou a falar do Antero, do Moura, etc., que depois não acompanharam o Redol de outros. Mas foram jovens que estavam próximos do Alves Redol, que com eles jogaram à bola. O Alves Redol criou uma equipa de futebol, ainda antes de ir para a África, por aí fora. Ele tem uma atividade tiveram. Não é aqui meter a vontade, não há problema do teu trabalho. Nestes casos, a redundância já fazem exatamente. bem. Parece que em 1933, não é criado o Comitê Local do Partido Comunista em Vila Franca. Não é? Mais ou menos é por aí. Pronto, 33, 34. Mas em 1935, e aqui parece que não há dúvidas, o partido foi mais ou menos decapitado com a prisão do secretariado,
do Bento Gonçalves, do Fogaça e do José de Sousa, acho eu. Bom, três que por aí fora. O partido passou por uma fase bastante indefinida, instabilidade, porque as questões estavam, e sobretudo porque agora tinha que trabalhar, viver noutra situação, que é a clandestinidade. Inclusive, depois acabou por haver ali uma relação com a Internacional Comunista, em que houve ali uma espécie de suspensão, etc. Ora, isto para dizer o quê? O partido estava mais ou menos, não é? Sem uma direção. Aliás, o Dias Lourenço acaba por dizer, e teve aqui mais ou menos em autogestão. E eles o Dias Lourenço, o Redol e outros menos conhecidos, conseguiram manter a atividade do partido, e quando depois se dá a chamada reorganização 40, 41, etc., uma das zonas onde o partido estava e que primeiro aceitou a reorganização e por aí fora, foi aqui, não é? E que passou por aqui. E eles estão aqui no centro disso, não é? Por isso, o Redol está ligado aliás, está ligado desde o início, só não teve no 25 de Abril. Só não teve no 25 de Abril, mas, quer dizer, morreu em 69 e em 69, digamos que as condições de luta alteraram-se, não é? Como toda a gente sabe. Foi pena ele não ter assistido ao 25 de Abril, mas a vida dele, a partir dos anos 30, praticamente foi dedicada ao combate ao fascismo. O Redol também foi uma pessoa que sempre acreditou na educação, na instrução, como um dos fatores fundamentais para mudar a sociedade. É óbvio que aproveitavam muito do trabalho cultural para fazer trabalho político, mas a questão da instrução é um assunto que está sempre presente. Desde o curso, ainda bastante jovem com os outros, no Sindicato da Construção Civil, onde considerava Aí é que era a mocidade. a expressão. Exatamente. E depois, no Sport Lisboa e Vila Franca, onde é criada uma escola, a escola para jovens, assim como escola também para adultos. E houve sempre esta crença que a educação, para chegar ao conhecimento, para o esclarecimento, era a base para a mudança, para o progresso. E o Álvares Redol manteve sempre, mesmo sendo em situações mais informais que não têm a ver com escola, esta ligação aos jovens, o apoio que deu sempre aos jovens. Ainda um ano antes de morrer, em 1968, estava já muito doente, veio, acho que foi a última visita à secção cultural, ainda para a entrega dos prémios dos melhores leitores. Veio também nesse ano ao secretariado paroquial a convite do padre Muniz. Foram ambos bastante criticados, não é? O padre por receber um comunista e o comunista por ir à... enfim, foi à missa, não é? Ou seja, basicamente, mesmo já debilitado, ainda passou lá pelo Teatro de Algés a dar o seu apoio, a dizer, faça aquilo que for preciso.
e foi arrumar fios elétricos, etc. Fazia aquilo que ele, desde novo, fazia sempre e nunca teve medo de fazer determinado tipo de trabalhos. Foi delegado ao jogo, né? Aqui representa quando havia os jogos de futebol, do Sport, foi delegado ao jogo. Por isso, é uma figura que Vila Franca não pode nem deve esquecer. E é uma figura que praticamente os testemunhos de pessoas de diversas áreas políticas e podem crer que houve gente que, ligada ao Estado Novo, até legionários, que não deixaram de prestar de alguma forma homenagem ao Alves Dol, deixando por escrito, ou um cartão, ou um telegrama, etc. E um dos aspectos mais salientes, tirando estes aspectos ligados à literatura e à atividade de política dos seus companheiros, é essa coluna vertebral, essa integridade que o Alves Dol tinha e que não deixou de ser salientada por muitas pessoas. Pronto. Por isso eu acho que é merecido. É pena, não é? Que depois passa o tempo, etc., as pessoas caem no esquecimento, mas enquanto algumas pessoas também por cá andarem, não deixam que fiquem esquecidas estas figuras e aquilo que fizeram, até como exemplo cívico, exemplo pedagógico daquilo que foi a sua vida, a sua ação, e que era aquilo que a gente precisava agora porque para digamos, agora noutra vertente e nesta luta que os vilafranquenses estão por causa da linha do caminho de ferro, alguém que tivesse... Por aí fora. Bom, desculpem lá estar... mas o Alves Dol, infelizmente, morreu precocemente, não é? 57. Tinha ainda muitas ideias, muita vontade de viver e pronto, este trabalho faz aqui uma resenha desses últimos meses do Alves Redol, as participações públicas que ele teve e depois a doença, as reações à morte, a mobilização que houve, que foi um trabalho extraordinário de várias pessoas, desde Lisboa até Vila Franca. O funeral aqui em Vila Franca foi todo ele organizado pela secção cultural da UDV, por jovens, na altura, e que organizaram um cortejo fúnebre que ficou na memória de várias pessoas, arranjaram maneira de o trajeto ser o mais longo possível, com vários turnos que levaram a urna aos ombros, de todos aqueles grupos sociais e amigos do Alves Redol, desde as pessoas da União Desportiva, desde os avieiros, os nazarenos, os escritores, etc., até ao cemitério. No cemitério falaram também algumas pessoas, nomeadamente o Zé Manuel Tengarrinha. Este aqui parece que há ali algumas, às vezes, nomes que não coincidem sempre, mas o Tengarrinha foi um dos nomes que parece que é consensual, e
de facto, foi uma grande manifestação cívica. Neste ano já tinha morrido o António Sérgio e fez-se questão de organizar um funeral mais ou menos com as mesmas características, e também outra figura ligada à oposição, e que deixou marcas. Como o António referiu, todos os jornais, e quando estou a falar aqui dos jornais, estamos a falar, na altura ainda havia matutinos e vespertinos, não é? O Século, o Diário de Notícias, os jornais do Porto, o 1º de Janeiro, o Jornal do Comércio, e depois o Diário Popular, a República, o Diário de Lisboa, e depois os jornais afetos ao regime, o Diário da Manhã e a Voz. Não o fizeram aqui com elogios, mas não deixaram de noticiar a morte e o funeral de Alves Redol, e claro, e que tiveram que dizer que tinha sido participado por milhares de pessoas. Fez-se alguma seleção de alguns testemunhos. Impressionante, os jornais, para além destes que falei, os jornais locais, que foram muitos e que fizeram questão de assinalar a morte do Alves Redol. A seguir à morte do Alves Redol, o Alves Redol tornou-se ainda mais conhecido, não é? Quando foi noticiado que o Alves Redol tinha deixado parte dos seus direitos de autor às coletividades, àqueles que se dedicavam à cultura popular, etc. E foi constituído um movimento para organizar este testamento, assim dizer, entre aspas. O António não gosta muito da palavra testamento. Não é um testamento formal, é um testamento em que, até porque foi já depois dele morrer que foram encontrados entre os papéis que ele tinha lá no hospital qualquer coisa em que manifestava o seu desejo depois de morrer. O António e um grupo de amigos organizou-se, que depois foi conduzir ao Centro Popular Alves Redol, que o António depois, mais tarde, irá contar a história, que teve também um fim triste, quando o Marcelo Caetano passou uma certidão de óbito às cooperativas culturais, por aí fora. Mas depois esse Centro Popular Alves Redol, que teve que acabar, deu origem à cooperativa Alves Redol, que também hoje já não existe por mudanças estatutárias, mas continua presente a Associação Alves Redol, que está aqui presente, em força, a manifestar aqui ao seu patrono aquilo que íamos dizer. Eu não me vou alongar mais, porque depois nunca mais... Obrigado. Passamos agora a palavra ao professor Luís Capucha, que nos vai trazer as origens do Partido Comunista no Conselho de Vila Franca de Xira. Muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer ao Museu do Neorrealismo por ter organizado esta ação e por eu poder estar aqui. E queria naturalmente agradecer muito às edições Colibri e, em particular, à revista Nova Síntese e ao António Redol por ter publicado este trabalho, que hoje conhece... Foi agora dada à estampa, como se costumava dizer antigamente. Eu não vou contar aqui a história da fundação do Partido Comunista do Conselho de Vila Franca de Xira, porque eu não vou fazer o vosso trabalho de ler o artigo. Portanto, vocês leiam se querem saber como é que foi. Ou antes, se querem saber alguma coisinha sobre o que foi.
Mas queria, para além destes agradecimentos, e antes que me esqueça, queria pedir-vos que vão à Feira das Sopas ali no Mercado Municipal, quando esta sessão acabar. Há dúvidas que o desporto e a saúde andem ligados, não é? Como é para o avô Alves Redol. Não é? Um homem do desporto, depois com vários problemas de saúde. Mas que a sopa faz bem à saúde, não há dúvida nenhuma. E, portanto, a cultura e a sopa é uma boa combinação. Se vocês lá quiserem ir, eu tenho todo o prazer em receber-vos lá. E, em particular, aqueles que já começaram a desgastar-se de manhã com as manifestações do assim não contra aquela duplicação da via em Alhandra e Vila Franca. Foi um dia muito intenso, muito cheio. Bom, eu vou contar a história, vou contar um bocadinho mais a história deste texto, que eu acho que é tão interessante, pelo menos, como o texto. Eu fui estudante trabalhador, estudante noturno, no Isqueté, onde ainda hoje leciono e sou dirigente, etc. E na altura trabalhava na MAG, e trabalhava comigo na MAG a Ana Rosa Peniche, que está aqui presente, e que também era estudante no Isqueté, embora um bocadinho mais atrasado em relação a mim. E nós os dois, por coincidência, não combinámos nada, mas por coincidência inscrevemos numa cadeira de opção que havia que se chamava História do Movimento Operário e do Socialismo. Portanto, não era uma cadeira, não foi um trabalho final de curso, foi uma cadeira, uma disciplina normal e de opção, nem sequer era do mainstream, era uma cadeira de opção. E nós os dois, que éramos do Conselho de Vila Franca, eu tinha interesse em trabalhar muito só o Conselho de Vila Franca, eu fiz muitos trabalhos para muitas cadeiras sobre o Conselho de Vila Franca e sobre realidades de Vila Franca, para surgir das organizações fiz trabalhos sobre a MAG, para a História do Movimento Operário do Socialismo foi a fundação do PCP, para a Sociologia Urbana fiz trabalhos sobre o desenvolvimento urbano e a expansão urbana de Vila Franca, uma série enorme de coisas, sobre as tertúlias de Vila Franca. Fazia trabalhos sobre Vila Franca para quase todas as cadeiras. Era uma mania que eu tinha. Todas aquelas permitiam, porque havia outras que não permitiam, claro. Mas nós inscrevemos naquela cadeira e levámos à boleia na produção de um trabalho, para completar a cadeira, para fazer o trabalho, levámos à boleia outras duas colegas, que era a Cristina Lobo e a Fernanda Pineda, que não podem estar aqui, a Cristina Lobo, porque infelizmente morreu, ela depois veio a ser minha colega também no Isqueté como professora. A Fernanda Pineda perdi-lhe completamente o rastro, tentei encontrá-la, falei com amigos comuns para ver se tinham alguma notícia dela, não consegui, e portanto ela não sabe que esse trabalho, de que ela também é coautora, está agora a ser publicado. Mas nós os quatro, mas com, enfim, eu e a Ana Rosa mais à frente, resolvemos que, pronto, já que temos que fazer uma coisa para a História do Movimento Operário do Socialismo, vamos fazer este trabalho. Como é que foi fundado o PCP no Conselho de Vila Franca de Xira? Nós colaborávamos com pessoas que tinham participado desse movimento, por exemplo, o Álvaro Pinheiro, de quem eu era... Ele gostava de mim, acho eu, não era, Zé Manuel? Eu tinha uma certa simpatia, apesar do meu trajeto não ter sido bem lá por aquelas bandas, mas, enfim, nós falávamos muito. Depois, José Manel, que está aqui também presente e que era sobrinho do Manuel Cortel, também me pôs em contacto com algumas pessoas, com o próprio Manuel Cortel. A Ana Rosa Peniche conhecia muita gente em Alhandra e, portanto, algumas pessoas às quais nós ainda podíamos aceder. Em Vila Franca ainda vive o Manuel da Barraquinha e, portanto, o Zé da Barraquinha, que era o filho, nós conhecíamos através de... Hã? Desculpem, o Manuel da Barraquinha. O pai, que é o que interessa, foi o que fundou, foi o que foi do início da criação do PCP no Conselho de Vila Franca de Xira, Manuel da Barraquinha. Eu cheguei lá através do filho, do Zé da Barraquinha. E achámos, estas pessoas estão vivas, talvez fosse útil ouvir o que é que elas têm ainda para contar sobre esse período da história do nosso Conselho que elas viveram de uma forma direta, na medida em que foram os protagonistas. E através destas pessoas chegámos a outras, uma das quais, de facto, muito importante em todo este trabalho, que foi o António Dias Lourenço, e que também, embora ele na altura tivesse muitas responsabilidades, era um homem super ocupado, mas teve a disponibilidade para estar connosco uma série de tempo, a conversar sobre como é que era a vida naquele tempo. E pronto, e nós fizemos um trabalho. Lá tivemos a nota, concluímos uma cadeira, todos contentes.
como se fazia na altura aos trabalhos, aquilo a gente tinha sempre pouco tempo, que éramos trabalhadores estudantes, uma parte, quando eu fui recuperar aquilo, ainda estava escrito à mão, outra parte à máquina, portanto não tínhamos tido tempo para datilografar tudo, não havia os meios que existem hoje. Felizmente guardámos, foi a Ana Rosa que guardou as cassetes das entrevistas, que foi possível agora, passados quase 40 anos, 39 anos, transcrevê-las. E as entrevistas, o resultado da transcrição está aqui, à exceção da entrevista com o Manuel Cortel, que se perdeu, não sabemos o que é que lhe aconteceu. Também ninguém pensava que isto ia ser publicado passados tantos anos. Era apenas um trabalho de estudantes, o que ali tínhamos. Mas era um trabalho do qual nós tínhamos muito orgulho. Quando, em 2021, o PCP fez 100 anos, eu lembrei-me de recuperar este trabalho. Fui lá, ainda o tinha lá, um manuscrito e tal, fui recuperar. E achei um piadão àquilo que eu tinha escrito há 20 anos, há 30 anos, há 35 anos ou mais de 35. Eu não precisava já daquilo para a minha carreira académica, já publiquei tudo o que tinha a publicar e mais alguma coisa que dei de barato. Isto não conta nada para a carreira também, isto não conta lá para o eméritos, não é? A gente põe lá se quiser, se não quiser não põe. Eu, pelo menos, não é? Porque não preciso, mas achei sinceramente que tinha piada. E falei com a Ana Rosa, a ver se ela concordava que eu tentasse dar aquilo a ler a algumas pessoas e tal, e dei a ler. A Ana Luísa Tiago foi uma das pessoas com quem eu comuniquei por causa do interesse daquilo. A Ana Luísa Tiago já agora é minha colega no ISCTE, mas ela é de História, eu não sou de História. Eu fiz uma perninha em algumas cadeiras de História, que é uma coisa muito diferente, mas ela é de História, para ver se aquilo tinha interesse, aquilo valia a pena, etc. Ela encorajou-me muito a seguir com o projeto da publicação para a frente. Eu agradeço muito a Ana Luísa Oliveira, porque embora isto não conte para a minha carreira, a verdade é que eu tenho muito prazer em mostrar também como é que se trabalhava na universidade aqui há uns anos atrás, que era bem melhor do que aquilo que se trabalha hoje. Eu tenho pena de não ter condições para deixar os meus estudantes fazer trabalhos como eu fazia na altura. Porque eu aprendia de longe mais a fazer este tipo de trabalhos do que eles aprendem agora a fazer testes ou trabalhinhos escritos de 5 páginas para entregar ao professor para ter uma nota, coisas com as quais não aprendem absolutamente nada. É trabalho. A malta fica toda contente, manda os filhos para a universidade, até tira fotografias deles mascarados de doutores e depois levam-nos à benção das fitas, essas coisas todas, mas aquilo que eles lá não vão fazer, pelo menos nas aulas, é bastante inútil. Depois aprendem outras coisas fora das aulas, no convívio com os outros, no CLEM, enfim, pois é diferente. Mas naquela altura não, nós tínhamos que fazer trabalhos e estes trabalhos ensinavam-nos muita coisa. E a verdade é que nós não temos aqui um trabalho de profissionais, obviamente, é um trabalho de estudantes, repito, trabalhadores estudantes, que o produziram para fazer uma cadeira de opção, mas que tem muito interesse por duas razões. Do meu ponto de vista, não quero fazer propaganda ao meu próprio trabalho, mas acho que por duas razões. A primeira é que tem muita informação que não está disponível em lado nenhum. Muita informação que não está disponível em lado nenhum. Agora já há o livro da Vermelha, mas na altura não havia praticamente nada. Havia umas atas do Congresso sobre o fascismo, havia uma outra obra que falava da fundação do PCP em geral, da história do movimento operário em Portugal, havia muito pouca coisa. Os próprios arquivos do PCP estavam fechados e, no entanto, o professor era Arsénio Nunes, que era uma pessoa de referência para a história do movimento operário e do comunismo em Portugal, mas não havia essa documentação e, portanto, o levantamento que nós fizemos daquilo que pudemos recolher passou para a imprensa local, por toda a espécie de documentos que conseguimos deitar mão e por estas entrevistas, que é outra componente de muito interesse. Efetivamente, estas entrevistas, o que descrevem não é a realidade da altura que viveram as pessoas que deram as entrevistas, é aquilo que elas se lembravam. Mas isso é sempre assim, quando nós fazemos entrevistas, e principalmente entrevistas históricas, mas também as sociológicas, é sempre assim. As pessoas que viveram as situações não contam as situações que se passaram, contam aquilo que se lembram.
e, portanto, dessas situações. E, portanto, é natural que haja omissões, que haja, eventualmente, erros, dúvidas. Tivemos bastantes discussões com o Redol por causa disso, não é? Porque ele tinha outras fontes que indicavam outras coisas e, portanto, há aqui, eventualmente, muitas coisas a contrastar, mas não há dúvida nenhuma que estas entrevistas contêm uma informação absolutamente muitíssimo rica. Muitíssimo rica. De como era, como é que foi, efetivamente, vivido aquele tempo. Eu não vos vou maçar muito com conteúdos. Queria dizer apenas que o que aqui ressalta deste trabalho, e eu estou à vontade, que não, como sabem, para dizer estas coisas, é efetivamente um relato de um momento, de um período heroico da nossa história recente e da história do movimento operário e da democracia em Portugal. Na altura, Vila Franca de Xira tinha uma importância nacional e, naturalmente, também aqui localmente. A ditadura estava no auge. O contexto era este: a ditadura estava no auge. O aparelho repressivo estava completamente montado e a funcionar. Tinha desbaratado, em grande medida, todos os partidos e todos os movimentos orgânicos, mais ou menos organizados, de resistência, praticamente todos. O que havia eram pessoas dispersas aqui e ali, os republicanos e outros, os anarquistas, diversos movimentos comunistas que havia também, e socialistas. Estava tudo desbaratado, estava tudo paralisado. E criou-se, pelo menos é a nossa... Nós, na altura, tentámos avançar com uma teoria. Criou-se aqui no Conselho de Vila Franca um contexto, um conjunto de condições que permitiram ao Partido Comunista operar o processo de reorganização. Não é de que tu falaste, não é? Da altura em que os dirigentes são presos, mas não é só o problema dos dirigentes que são presos, é que há uma parte dos dirigentes do Partido Comunista que quiseram romper com a anterior direção e encontraram aqui as condições para o fazer. Romper com a anterior direção. Porquê? Porque estava cheio de vícios, não é? O partido estava infiltrado pela PIDE, tinha uma série de problemas e, portanto, há um conjunto de dirigentes que precisavam de criar um partido que era o mesmo, mas que estava bastante renovado. E aqui encontravam as condições ideais. Encontraram aqui em Vila Franca de Xira as condições ideais. Porquê? Era um concelho com uma presença fortíssima de assalariados rurais, mas no qual se estava a constituir uma classe operária nascente, nova, mas, enfim, a um ritmo muito grande. Não é? Sabe, neste período começa a industrialização de toda esta linha que vai da Castanheira de Ribatejo até no fundo, até à zona do Oriente, não é? Cabo Ruivo. Portanto, era um contínuo urbano, um contínuo industrial e urbano, mas principalmente contínuo industrial. As primeiras fábricas aparecem por esta altura, anos 30, anos 40. A fábrica dos cimentos, a fábrica daquilo que é agora as Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, algumas empresas que ainda hoje, algumas aí estão, e cujos nomes nos são muito familiares, começam a aparecer. E começa a constituir-se aqui um operariado novo, que vivia em condições muito duras. Em 36, 39, não se esqueçam, é a Guerra Civil em Espanha, que teve um impacto enormíssimo nas condições de vida da população portuguesa. A participação de Portugal nessa guerra não foi formal, mas foi muito importante. O nosso colega César Oliveira, que foi também meu professor, dizia sempre que o Franco só ganhou a guerra porque o Salazar, o poder do Salazar dependia da vitória do Franco em Espanha, e, portanto, apoiou de todas as maneiras as tropas franquistas, os mouros, e isso implicou fome em Portugal. Não é? E, portanto, as condições eram muitíssimo duras do ponto de vista das condições de vida. E o que é que existia aqui? Era um operariado que não tinha, isto foi a nossa, talvez um bocadinho ingênuo, mas foi a nossa interpretação, a maneira como tentámos interpretar os factos, é que aqui aparecia um operariado que não tinha os vícios daquele operariado dos grandes centros industriais que existiam na altura em Portugal, nomeadamente ali no Barreiro, em Lisboa, etc., etc., que haviam já áreas industriais com mais ou menos estruturadas, já mais ou menos antigas, mas cujo operariado tinha toda uma tradição anarquista muito forte. E faltava-lhe um elemento essencial para poder aguentar as condições da luta clandestina, que era a disciplina. Não é?
aqueles operários o que sabiam era fazer propaganda junto dos outros colegas. Estes operários que aqui apareciam tinham aprendido, eram de extração camponesa recente e tinham aprendido no trabalho rural que quando o mar bate na rocha, o melhor é moita carrasca e na volta cá tapanho. E vamos organizar-nos, mas de uma maneira que não era, digamos assim, a da afirmação ostensiva da ideologia. Portanto, a estas pessoas podia ser dito, nós estamos nesta reunião, mas tu não sabes quem é que aqui vem, não sabes quem é que está na outra reunião ao lado e não dizes nada sobre aquilo que se passa, nem que sejas preso e torturado. Portanto, este princípio é um princípio que teve condições para se desenvolver precisamente nesta zona de um operariado, do nascimento de uma massa operária muito recente e que estava pronta a ser, digamos assim, socializada na luta política. E quem é que operou essa socialização? Foi um conjunto de pessoas que tinham enfim, vamos chamar assim, de intelectuais, não é? Ou pessoas de classe média, na linguagem que nós utilizaríamos hoje em dia, que tinham aderido aos ideais comunistas que cá chegaram depois da Revolução Russa, em 1917, e que criaram aqui as primeiras estruturas do PCP. Estamos a falar do Alves Redondo, que já foi aqui amplamente mencionado, do Dias Lourenço, que não era um intelectual, pelo contrário, era um operário, mas era um operário com características muito especiais, era de facto uma força da natureza e um homem de uma inteligência extraordinária. Os outros também eram, não estou a dizer que os outros não eram. Mas depois o Soeiro Pereira Gomes em Ilhandra, que teve também uma importância fundamental, e depois outros, o Arquimedes e outras pessoas que tiveram de facto muita importância. E são estes homens que começam a montar uma rede para o trabalho clandestino, assente em princípios organizativos que o operariado que aqui se estava a formar aguentava e que os operários de tradição anarquista do Barreiro ou de outras zonas não aguentavam. Portanto, por isso aquilo lá estava completamente controlado pela polícia e aqui não. Aqui a polícia via-se em palpos de aranha para saber o que é que se passava e porque é que de vez em quando rebentava um motim numa fábrica ou porque é que de vez em quando os assalariados rurais na Praça da Jorna faziam um protesto e aquilo, no fundo estava quase tudo organizado. Estes primeiros militantes que este grupo de intelectuais começaram a organizar em algumas fábricas e nas localidades, que é uma novidade em relação a outras estruturas organizativas, é organizar também células nas localidades. Daqui expandiu-se o Partido Comunista para Santarém, para Alenquer, e portanto esta zona apanhava aqui o Concelho de Louros, ou uma parte do Concelho de Louros, a Vila Franca, estendia-se até Lisboa, e portanto aqui estava criada estas condições para este facto completamente novo na luta política em Portugal. Aliás, por isso é uma das coisas que me irrita tanto, que me irrita muito, isto é só para desdramatizar a conversa, é que tão pouca gente se lembre que no sítio onde hoje é a Flor do Tejo, que era a taberna do Manuel da Barraquinha, ainda lá está o alçapão onde se guardavam os avantes que eram distribuídos para todo o Ribatejo. Era ali que eram guardados e depois dali saiu para todo o Ribatejo. Aliás, é curioso, isso é outra coisa que eu posso... depois vocês podem ver no livro a importância que tinham as tabernas na luta política. Importantíssimo. Eu diria assim, quem tivesse a classe dos taberneiros na mão tinha as taberneiros e provavelmente os barbeiros, mas nós apanhámos foi os taberneiros. Quem tivesse os taberneiros na mão ganhava. E, portanto, tinha uma grande importância. O Manuel Cortel também tinha uma tasca, não é? Onde eu cheguei, aliás, a ter grandes patiscadas. Nunca mais me esqueço de um galo de cabidela que uma vez lá comi, juntamente com a antiga equipa de futebol do Centro Pessoal da MAG, onde eu trabalhava. Enfim, ao mesmo tempo, e já agora só um pequeno episódio, eu não consigo nunca falar disto sem dar mais uma canelada. Pronto, isto não é muito importante, mas é uma canelada no Pacheco Pereira. Eu fiquei uma vez full, mas full mesmo, e fui ter com ele e desanquei-o, tratei-o mal. Porque ele não era disciplinado como os operários daqui, não é? Pelo contrário, era um intelectual, expressava muito. E por isso não fez as provas que tinha que fazer com tempo.
Aliás, foi das poucas pessoas que não teve a nota máxima quando apresentou as provas que tinha que apresentar para passar de assistente estagiário a assistente. Fez aquilo um bocado à pressa. E fez na altura já sobre a história do Partido Comunista. E o tipo serviu-se do nosso trabalho. Eu vi as provas, ele serviu-se do nosso trabalho para provar que o Partido Comunista não era nada transparente e, portanto, que a história das paredes de vidro não existia. Pelo contrário, aquilo era tudo opaco. E ele dizia, as pessoas estavam lá, mas nem sabiam o que é que estavam a fazer, nem sabiam o que eram os outros, portanto, ninguém sabia de nada. E, portanto, aquilo que nós ouvimos de testemunho direto das pessoas que viveram aquelas situações em condições extraordinariamente duras. Extraordinariamente duras. Vocês imaginam todos, se calhar alguns até Ele melhor cita que eu. o vosso trabalho. Hã? Ele cita o nosso trabalho, mas de uma maneira completamente perversa. E foi isso que me lixou. Então, estás aqui a faltar. É uma espécie de desonestidade intelectual, porque ele diz isto não prova que era assim que tinha que ser feito, porque aquela honestidade assim o exigia. Não é? E, portanto, este operariado estava em condições de, efetivamente, travar uma luta clandestina, em situações, num contexto extraordinariamente duro. Ele dizia que era porque o partido, já nessa altura, era pouco transparente e, portanto, ninguém sabia o que lá se passava dentro. Que é uma tese que ele gostou muito de desenvolver ao longo de todo o tempo. Mas pronto, só para explicar esta nossa teoria de que o Partido Comunista Português só podia ter-se reorganizado aqui. E não é por acaso que o Comitê Central vinha para aqui para reunir e aqui montou algumas das ações mais importantes da luta popular que ocorreram durante todo o fascismo. Que é um assunto a que as pessoas deram muita importância, que são as greves de 8 e 9 de maio de 1944. E também já tinham ocorrido em 43, mas aqui as pessoas centraram-se muito mais neste 44, que tiveram um enorme impacto aqui em toda esta zona, e que foi, digamos assim, a prova de fogo destas células comunistas todas que tinham andado ali a trabalhar nas fábricas e nas localidades durante uma série de tempo, mas a trabalhar de uma forma absolutamente clandestina. E que depois, aliás, há uma grande discussão entre os organizadores das greves, e isso está cá presente, é daquelas informações que as pessoas podem recolher aqui, sobre se havia ou não havia condições para fazer a greve. E depois se aquilo tinha sido bem ou mal dirigido, quer dizer, havia uma enorme discussão sobre essas coisas, mas a verdade é que é a primeira prova de fogo que esta organização, muito jovem ainda, tinha sido capaz de se abalançar e que teve efetivo, fez tremer o regime. O regime foi a primeira vez que efetivamente se assustou, foi com o trabalho destas pessoas que o Pacheco de Pereira dizia que eram os tipos fechados e controleiros e caciquistas. Eu acho que isso foi de uma indignidade e eu fui-me a ele, sinceramente, não porque tivesse nenhuma necessidade de defender o PCP, mas que achei que aquilo era uma utilização completamente indevida do trabalho de 4 estudantes que tinham recolhido informações que eram úteis. De resto, vocês vão ver, há muitas curiosidades nisto tudo, por exemplo, a importância do trabalho nas coletividades. Tu falaste do Alves de Dol, mas isso é um traço comum a todo este trabalho. Na entrevista do Dias Lourenço, ele até diz algumas coisas com muita piada, nomeadamente de que os tipos lá de cima diziam que a gente tinha que ser disciplinados e não podíamos andar em bailaricos e nisto, naquilo, no outro, mas a gente marimbava-se nisso, não ligávamos nenhuma, íamos na mesma para os bailaricos, íamos lá na coletividade, organizávamos festas e fazíamos essas coisas todas, porque aquela percepção de que era preciso ter uma ligação às massas era absolutamente crucial. Essa ideia da ligação às massas, e a ligação às massas fazia-se não apenas na fábrica, quando havia algum descontentamento, eles lá estavam, sempre com uma enorme preocupação com a defesa da organização, era uma preocupação absolutamente central, não é? Aliás, há camaradas do PCP, desta altura, que são criticados por aparecerem à frente das manifestações, deviam vir cá mais atrás para resguardar a organização, mas pronto, mas eles é que estiveram lá. E estiveram em particular nas coletividades, onde foram fazendo um trabalho de sapo, um trabalho cultural, de grande relevo, trazendo, enfim, aquilo que era a produção mais cultivada dos escritores, dos pintores, enfim, dos diferentes artistas neorrealistas para o povo, para as coletividades populares, não é? E o nosso amigo
Álvaro Pinheiro lá conta como é que eles lá na coletividade dos pomos, no Sobrelinho era a coletividade dos pomos, foi onde eles se organizaram, como é que punham os livros, de maneira a ficar os livros clandestinos por trás e para frente apareciam só os livros da Carochinha e as novelas, enfim, aquilo era tudo sem problema e tal, e coisa que aliás acontecia também aqui na secção cultural da UDV, não é? Também contando um bocadinho com a estupidez da PIDE, porque há aquela célebre história deles terem ido lá desmantelar a biblioteca e terem levado todos os livros que diziam Vladimir, que diziam Lenin, e não levaram nenhum que dissesse Vladimir Ilyich Ulyanov. Os Vladimir Ilyich Ulyanov ficaram todos. Os Lenin eles levaram porque esses eram perigosos. Os outros não. Mas foi assim. E depois outras coisas, a luta no campo é muito interessante. Há uma altura aqui em que se conta a história da organização de reuniões do Comitê Central do PCP na Lesíria, com campinos. Isto era uma coisa que, enfim, algumas pessoas podem ficar... Mas alguns são mesmo figuras da campinagem daquele tempo, são mitos da campinagem que conduziam os camaradas pelo meio dos touros para poderem reunir clandestinamente ali no meio da Lesíria. Portanto, e essas histórias podem cá vê-las, eu não vos vou tirar o interesse da leitura destes documentos, não é propriamente as 20 e tal páginas do nosso artigo, porque isso foi aquilo que nós entregámos como trabalho, tem algum interesse como esforço interpretativo, mas o mais importante é mesmo ler o que estas pessoas tinham a dizer e em particular perceber como é que, quer dizer, isto dá uma ideia microscópica muito interessante de como é que foram organizadas as greves de 8 e 9 de maio de 44, não é? E do que é que aconteceu nos bastidores e depois na frente das greves, na luta. E a história da prisão das pessoas de Alhandra ali na Praça de Torres, tudo isso está muito relatado com uma grande vivacidade e com muito interesse. Esqueci-me de dizer a uma pessoa a quem eu também dei o trabalho para ler, que foi o Mário Calado, que o meu vizinho, né? E ele dizia, epá, publica, sim, vai, segue, isso é interessante e tal. E portanto queria também agradecer e aos outros todos que tiveram alguma coisa a ver com isto. E pronto, leiam, por favor, da seguinte maneira, com a indulgência com que se lê o trabalho de 4 estudantes, mas que não me envergonho nada hoje de publicar para colocar o meu nome, e eu tenho alguns créditos académicos, desculpem lá um bocadinho de vaidade, mas tenho, e não me envergonho nada, mas é um trabalho principalmente que pode ser muito informativo para quem se interessar por estudar estas coisas e muito curioso para quem gostar de conhecer por conhecer e de se divertir em noites de insónia, qualquer coisa, a ler coisas que com certeza vão dar por bem entregue esse tempo, bem emprego o tempo que estiverem a ler este pequeno trabalho. Obrigado, Ana Rosa, também por estares aqui. E Zé Manel. Entretanto, já agora só outras histórias curiosas. O Zé Manel nós não nos conhecíamos, eu tinha jogado no União, mas nas camadas jovens ele era o capitão do Alverca, não é? Era uma referência lá na MAG e tal, ele era do Partido Comunista, portanto fazia parte lá da organização, nós trabalhávamos juntos, ele depois veio para o pé de mim, ele trabalhava na qualidade, eu trabalhava nos armazéns, ele depois pediu para vir para os armazéns para o pé de mim, de vez em quando escapava-se que era vir para as reuniões, nunca me disse isso, eu é que calculei, não é? E era... E depois ele, o que ele fazia era, muitas vezes quando eu estava atrapalhado com os trabalhos, era ele que me tapava, não é? Eu ia lá para a secretária e ficava a trabalhar e ele despachava ao serviço e aquilo, formámos uma dupla excelente e eu tenho um enorme gosto de ele estar aqui, não apenas por ser familiar de Manuel Quartel, que infelizmente depois da entrevista se perdeu, mas também por ser quem é, e José Manuel, muito obrigado, e acho que para vocês também é bom, porque é uma pessoa que nunca tinha cá vindo. Já portanto... agora acrescento que aquilo que tu estás a descrever é solidariedade. É, exatamente. Solidariedade entre colegas de trabalho e com uma coisa que também já não se usa, não é? Já não se usa os alunos fazerem trabalhos para completarem cadeiras e fazerem pesquisa, investigação, experimentarem, mas também já não se usa as pessoas no trabalho colaborarem desta maneira, não é? Claro. Pelo contrário, hoje em dia estamos a ver um ambiente que cada um por si, às vezes por si contra o outro, não é? E o outro não é quem devia ser, é o colega que está ao lado. Isso é um problema muito complicado, mas a gente conversa sobre isso noutra ocasião. Está ali o cartaz para a gente aprofundar esse tema, se for preciso, porque é de facto preocupante. Mas na altura não era assim, nós formámos uma grande dupla e eu tenho um enorme gosto em que ele esteja aqui, sinceramente. Muito bem, agradecemos, obviamente,
não só a participação do professor José Costa, do engenheiro António Redol e do professor Luís Capucha, e nas nossas sessões temos sempre um tempo também para intervenções do auditório, preferindo, independentemente de poder ser um depoimento, mas que não sejam longos e, sobretudo, se há questões a colocar aos nossos convidados da apresentação da nova síntese. Boa tarde a todos. Portanto, os intervenientes focaram muito aqui a importância do Alvordol aqui no Concelho de Vila Franca. O Alvordol, e apontaram o esquecimento que o Alvordol acaba por ter, né, tanto, e tendo em conta também, penso eu, pelo neorrealismo, por esta corrente literária não estar já na moda, né? Portanto, e isso faz também, se calhar, contribuir um pouco para que isso aconteça. Mas o Alvordol teve uma importância gigante no Ribatejo, porque, não só no Ribatejo, mas particularmente no Ribatejo, porque o Alvordol escrevia sobre aqueles que não apareciam, que não eram sujeitos nos livros, nos jornais, e depois o Alvordol percorreu o Ribatejo, portanto, não nos podemos esquecer da importância do cancioneiro do Ribatejo. Portanto, isto foi um trabalho que ele fez, penso, como não foi só, tanto foi com uma equipa que percorreu uma série de concelhos do Ribatejo, entre eles Alpiarça, e tendo frequentado, isto agora aqui entre aspas, um antro que existia em Alpiarça, um casal, na altura se calhar já se considerava que eram velhos, mas não eram assim tão velhos como isso, onde foram recolhidos muitos dirigentes do Partido Comunista, onde inclusivamente um outro, que se pode se calhar considerar o vilafranquense, que não era de nascimento, que foi o Soei Pereira Gomes, que circulou muito por ali, tanto, e que nessa casa onde o Redol passou a recolher essas quadras, o Soeiro imprimiu o boletim, o Ribatejo. E era uma pessoa que passava muito por ali, por Alpiarça, por Almirim, e tinha uma grande capacidade de se travestir. Portanto, ele sabia adaptar-se às circunstâncias. Ele tanto podia aparecer como um viajante de fazendas para alfaiates, como aparecer vestido de campónio, de bicicleta, e eu cheguei a conversar com várias pessoas que o conheceram pessoalmente, e tanto não consegui isto em relação ao Alvordol, mas ao Soeiro consegui, e toda a gente, e falei separadamente, e todos me transmitiram que era uma pessoa extraordinária, tanto em que eu lembro-me de alguns camponeses, hoje usa-se o termo, ou há muitos já se usa o termo de operários agrícolas, dizer que o Soeiro, eles sem saberem quem era o Soeiro, mas que não era nada um intelectual, tanto ele descia à terra e conseguia ter um contacto, tanto conversas e pronto, que cativava as pessoas. E o professor Capucha falou, tanto, e o professor também, João Rosa também falou da importância das coletividades. O Alvordol estava presente em força nas coletividades. Portanto, eram os livros, tanto salvo erro da Inquérito, não sei se era Inquérito, não recordo qual era a editora, que aparecia com aquelas capas lindas, né? Portanto, e estavam presentes em todas as coletividades. Em Alpiarça havia duas, portanto, havia 3 coletividades, mas havia 2 que eram mais importantes, tinham 2, portanto, cada uma a sua biblioteca, e a coleção dos livros do Redol estavam lá todos. Portanto, e eram procurados, eram lidos. Portanto, as pessoas, lá não havia biblioteca municipal, muitos anos depois aparece a Gulbenkian nas suas célebres carrinhas, mas era ali que o Alvordol estava presente. E não é por acaso que, salvo ver no princípio dos anos 70, se faz, uma dessas coletividades, faz uma homenagem ao Alvordol, onde leva figuras já agradas da literatura cá em Portugal, e não só. Portanto, estou-me a lembrar do Severiano Falcão, que também lá está, e que o relato dessa sessão, que foi muito participada,
infelizmente, só existe através de um registro da PIDE, em que agentes da PIDE estiveram a fazer uma recolha exaustiva do que os participantes fizeram. Infelizmente, não há outro tipo de registro e há lá, portanto, há partes que revelam alguma pequena estupidez, não é do Lenin nem do Vladimir Ilyich Ulyanov, mas há ali particularidades, por exemplo, nomes de pessoas muito conhecidas já em que eles citam mal, mas de uma forma muito grosseira. Portanto, há sim aspectos, de qualquer maneira, é o único registro que existe. E já agora, só para terminar, eu estou a escrever um livro sobre um grande antifascista alpiarcense, que é o Carlos Pinhão Correia, e estou a aproveitar, fazer portanto, colocá-lo num contexto das lutas naquela região. E ele era um homem não só da Alpiar, ele nasceu em Benavente, mas viveu a partir de um ano em Alpiarce, e depois foi um homem de Portugal. Já agora, se me ajudasse alguém, eu tenho, lá está, as tais testemunhos contraditórios que por vezes encontramos. Tenho uma referência a uma grande sessão em Alpiarça, onde esteve o Álvaro Redol. Eu não me consta, portanto, nunca tinha ouvido falar nisto, e onde a GNR, portanto, havia portanto, isto nos anos 50, na década de 50, e onde havia muitos jovens, portanto, foi na altura do surgimento do mundo juvenil, onde havia uma grande pujança do mundo juvenil, e há a única pessoa viva que ainda lá está, que participou nesse aparecimento do MUD, fala numa ação com o Álvaro Redol, eu nunca tinha ouvido falar, e entretanto agora encontrei de um outro antifascista que já morreu e que vai fazer este ano o primeiro centenário de nascimento, numa autobiografia que também foi agora descoberta, manuscrita. Ele faz também referência a essa sessão do Álvaro Redol. Se por acaso, ou aqui do museu, ou da família, conseguirem ajudar-me neste aspecto, se por acaso ele lá passou, tinha essa curiosidade, porque não sei se não estarão a fazer confusão com, por exemplo, a sessão de uma grande sessão que houve com o Berlim de Vicente. Portanto, as pessoas depois fazem ali um pouco de confusão e, portanto, para resumir e concluir, a importância das coletividades foi muito grande, tanto, e o Partido Comunista fomentava muito a participação nas coletividades, não só na parte cultural, mas como na parte desportiva, e o Álvaro Redol era uma figura que, sem lá estar, estava, e as pessoas procuravam-no. Já agora, eu estive nessa sessão que falou sobre esteve o Severiano Falcão. Em 71, estive lá. Houve vários escritores, o Mário Ventura Henriques, também o pessoa o único que foi autorizado a falar pelo Presidente da Câmara foi aquele escritor lá de Alpiarça, o Jacinto. Não, isso é o autor. Não, Jacinto. Não, este não era. Desculpa, mas este não era. Jacinto, outra coisa. Martins, ou já não sei. Talvez fosse isso talvez, pois. Pois, ok, talvez. Eu conheci-o pelo último nome. E, portanto, o Presidente da Câmara só deixou falar o Jacinto, não falou mais ninguém. António, uma vez, aqui por causa da estação, eu escrevi um artigo aí num jornal, na altura em que os jornais locais ainda me publicavam coisas que eu escrevia, e como era muito crítico, eu não queria que aquilo fosse prejudicado por aquelas contra-informação do costume. Isso é as coisas de Luís Capuz, devia ter estado nos copos a ver e depois... Não, para não fazer isso escrevi Manel Antunes. E vis ver, até o Presidente da Junta veio perguntar se eu conhecia o Manel Antunes, se tinha escrito uma coisa qualquer. Não, o Jacinto Martins veio perguntar, quem é que o Manel Antunes? Sou eu, o Luís Manuel Antunes Capuz. Bom, mas essa sessão anterior... O Fidel veio perguntar o que é que isto faz. Não me recordo. Cita que há um escritor que agora não me recordo o nome, que estava, salvo erro, em Londres, e que enviou uma gravação, tanto a sua participação, sob a forma de gravação, não se recorda. Não me recordo, até porque, de facto, o Presidente da Câmara só deixou falar a pessoa de lá da terra. Até mesmo aquela senhora que veio aqui vezes ao museu, e que vocês conhecem, porque apareceu aí agora nas telenovelas, que era a Ângela Sarmento, era casada com um litifundiário, era também escritora, e essa sessão foi da apresentação de um livro que era Histórias Breves de Escritores Ribatejanos.
que tinham Alves Redol, o Fernando Falcão, o Jacinto Martins. Hã? Ana Tércia Freire. Não, está bem, eu conhecia por Ângela Sarmento. Ah, E até foi ter com o Presidente da Câmara e disse ao Sr. Presidente, então, eu sou mulher do fulano tal, do lavrador tal, não me deixa falar, não é? Quer dizer, sendo mulher de um latifundiário, não é? De um tipo de regime, não a deixaram também falar, tinha que ser do tipo lá do Jacinto Martins é que pôde falar. Pronto. E foi o Mário Ventura Henriques, era o Silvio Falcão, o Jorge Reis, não me lembro se havia mais algum escritor ribatejano, não é? Pronto, fazia parte desse Histórias Breves de Escritores Ribatejanos, é o livro que está publicado. A essa sessão anterior, tenho ideia de sim ter havido, até quando eu lá estive, me falaram dela, mas eu não tenho mais registros disso, não sei, procurando, talvez encontre. Pronto. Agora, já agora, tu falaste do desporto, o Alves Redol também, em Angola, em Luanda, jogou futebol, jogou em duas equipas, o Sporting de Luanda e o Ferrovia, jogou nas duas equipas, há fotografias de uma delas, e jogou basquete no Sporting de Luanda. Sporting sempre. Sporting de Luanda. Desculpa, o Alves Redol era do Benfica. Pronto. Pronto, atenção. O Alves Redol era do Benfica. É que eu tinha como vermelho. Só que jogou basquetebol no Sporting de Luanda. E hoje ainda é assinalado que o Alves Redol participou no primeiro jogo oficial de basquetebol que houve em Angola. Quer dizer, num livro que existe sobre a história do desporto em Angola, eu já sabia disto, não é? E encontrei a confirmação de facto, aquele jogo foi o primeiro jogo oficial que houve em Angola de basquetebol, o Alves Redol participou, portanto há fotografias disso, aliás na fotobiografia está a fotografia disso, vestido de sportinguista, embora fosse benfiquista, portanto mostrava uma abertura que de facto é difícil de encontrar. e já agora deixa-me dizer-te que em Vila Franca foi treinador de basquetebol. Isso eu não sabia, vês? Sabia que ele tinha sido conselheiro, eu não sei se tu sabes o nome, conselheiro de futebol do Sport Vila Franca, que se deslocou a vários sítios, incluindo, parece-me que é Torres Vedras, ou não sei o que, num jogo que o Sport Vila Franca foi lá jogar, e que era consultor, o que eu não sei muito bem o que era, né? O que era consultor de futebol, porque havia o treinador. Epá, não é? era aquilo que hoje chamamos o delegado ao jogo. Bom, Ou não sei. qualquer coisa. Consultor, o nome é uma espécie de consultor desportivo. Técnico. Consultor Havia um técnico, órgão que era o consultor Conselho Técnico. Consultor técnico. Bom, pronto. Ok. São dois aspectos muito diferentes. Haverá alguma ligação com as lutas depois no Coço, aqui da organização daqui, dos anos 40? Isso é um aspecto, uma pergunta. A outra é, porquê é que justamente basquetebol e não futebol ou outra modalidade? Porquê basquetebol? Eu vou justificar a minha pergunta. Porque o basquetebol é conhecido como o desporto que primeiro fixou melhor tecnicamente as suas regras de treino, de organização, etc, etc. Portanto, digamos, a modalidade que primeiro se cientificou tecnicamente para... E, portanto, o futebol vem depois, a organização do futebol, a organização, quer dizer, técnica, dos treinos, dos métodos, das táticas, disso tudo, é uma coisa que só se fixou posteriormente ao futebol, ao basquetebol. E é muito curioso que... Portanto, isso é um facto histórico. Foram os americanos que primeiro fixaram bem, tecnicamente, como é que se fazia uma boa equipa de... Como é que se treinava e quais eram os objetivos do jogo, por exemplo. E é muito curioso, por acaso, essa coincidência de ser o basquetebol e não outro handball ou hóquei ou outra coisa qualquer. Bem, eu acho que obrigado. só pelo facto de o Alves Redol ter jogado em África e depois transportou para aqui a modalidade. A verdade é que o Alves Redol, naquilo que eu aprendi sobre ele, era um fulano muito organizado e gostava de método. Possivelmente fornecia isso. Agora ele é que ensinou aquela malta das coletividades a fazer a escrita, como é que se fazia um livro de caixa, como é que contabilidade básica, aliás, porque ele fez o curso do comércio, o curso comercial. E agora, depois de dizer isso, eu penso que ele gostava de ordem de método. Podia não, mas aquilo era, se calhar, para pôr a malta aí
porque havia uma grande indisciplina, as atividades também eram um bocado improvisadas. O basquetebol, eu lembro dele pedir autorização para treinar a equipa de basquetebol no Campo da Feira e depois para a sede que foi a última sede, que foi aqui na rua Gomes Freire, que era o edifício da creche, chamava-se na altura, que era um edifício que pertencia à Misericórdia e que foi ali utilizado para almoço. Da resta é isso que eu posso dizer. O facto de ele ter praticado o basquetebol, isso está referenciado e documentado, mas de ele gostar de alguma disciplina. De qualquer modo, digamos, como tu disseste, o Alves Dol foi fundador de uma equipa de futebol cá em Vila Franca, praticou futebol lá no colégio onde ele andava e participou num campeonato ali em Lisboa, tanto assim que se deslocou a vários sítios para jogar. Aliás, houve até uma taça com o nome dele, que ele próprio. Não sei se foi o pai que pagou. Deve ter sido. Mas quer dizer, portanto, também jogou futebol, que eu tinha dito, portanto, ele jogou em Luanda, está aqui a fotografia do Ferrovia, não é? Portanto, e também jogou, e há a fotografia, quer dizer, esta fotografia que eu mostrei a várias pessoas, inclusive a um nigeriano, viu esta fotografia e disse, isto é excepcional, porque isto em 1930, um branco jogar numa equipa que os outros são todos pretos, isto não é para todos. Não é? Portanto, está aqui a fotografia dele, quer dizer, é o único branco, parece-me, que está aqui nesta fotografia. E o tipo nigeriano, aliás, fez um trabalho sobre ele, suponho que esse nigeriano fez um trabalho sobre o Alves Redol, uma tese de mestrado, que era assim, e depois foi ministro da Educação, parece lá da Cultura, lá na Nigéria. Pelo menos foi a informação que me deram. E ele achou extremamente estranho que, de facto, um branco participasse numa equipa que eram só pretos, não é? Mas, quer dizer, o futebol foi, de facto, uma participação grande. Boa tarde a todos. Queria, naturalmente, cumprimentar a mesa. Está a ouvir? E agradecer o contributo que deram para escrito. Ana Rosa também, um abraço grande para ela. Orlando, nunca teve malta está aqui. Da minha geração, alguns mais novos, mas que de alguma forma sentimos ser retratados naquilo que foi aqui dito, ainda que, se calhar, para alguns mais novos, falamos aqui em nomes que poderá não dizer muito ou diz assim superficialmente alguma coisa, não é? O Alves Redol já foi aqui falado e é sobejamente conhecido. Falou-se muito do Dias Lourenço. Eu tive a oportunidade de lidar com ele durante muitos anos, inclusive em Peniche, né? Bom, e é bom dizer que o António Dias Lourenço, filho de Manuel Cascais, é filho deste concelho, é contemporâneo do Alves Redol, é conterrâneo do Alves Redol, era camarada do Alves Redol, foi protagonista de uma fuga espetacular entre as 3 fugas que se fizeram de Peniche 2 e uma em Caxias, que foi badalada mundialmente, e foi fuga, não foi para fugir para ir ter com a família, ou para ir ter pé dos amigos, ou para fazer uma vida normal, não. Fugiu para continuar a luta, né? E, portanto, o Dias Lourenço é isto. O Luís, há bocado, dizia que ele era... Como é que tu disseste que ele chamava? A força da natureza. Epá, de facto, é um herói. Foi um herói que deu um contributo excepcional à luta contra o fascismo e pela liberdade e pela democracia. E já agora aproveito também para dizer uma coisa em relação a ele, que juntamente com aquilo que foi aqui dito, que foi aqui apresentado, e que o Luís recomenda que nós leamos o conteúdo das entrevistas e tal, porque aquilo... a informação é memória, não é? E um país sem memória não tem futuro, não é? O esquecimento pode levar-nos à repetição dos erros, não é? E, portanto, o Dias Lourenço um dia
houve uma reunião do Comitê Central, participamos dos dois, e ele veio almoçar à minha casa. Isto foi em 95. Veio almoçar à minha casa e então trazia-me um livro debaixo do braço, que é este. Eu já vos digo que o livro é. E então está aqui este livro que oferece teu e tal. E fez-me uma dedicatória. Bom, mas a dedicatória agora não interessa, para o caso, o que interessa é que, juntamente com a informação que foi referida, que isto é um manancial importantíssimo, e nunca é demais a gente trazer informação desta para avivar a memória e não cair no esquecimento, o livro que me ofereceu foi um livro que ele publicou a pedido da Câmara, foi editado pela Câmara Municipal em 1995, né? Que ele começou a escrever desde 1992, foi detido em 92. Que se recomenda que as pessoas leiam. Que os vilafranquenses leiam. Que se recomenda que os vilafranquenses leiam. Já agora deixa-me acabar. Desculpa. O livro chama-se Vila Franca de Xira, um concelho no país. Sim. Contribuição para a história do desenvolvimento socioeconómico e o movimento político-cultural. Opa, isto é um trabalho de pesquisa, caracteriza muito bem a situação económica e social da altura, que vai à raiz do ascenso do fascismo no nosso país e no mundo, com o Primo Rivera, o Mussolini, o Hitler, aqui já o Sidónio Paz em 18, né? Já foi um ensaio, depois o golpe militar de 26, etc. Vai ali com dados interpretatíssimos acerca desta realidade socioeconómica. E depois relata muito algo que já foi aqui referido, a luta em várias frentes. É resultado da reorganização do Partido Comunista em 41 e depois das várias frentes que acompanhou e dinamizou. Não é? O momento cultural foi referido, o momento sindical, o momento estudantil, o momento associativo. Quer dizer, houve de facto uma dinâmica social e cultural impressionante que naturalmente teve os seus frutos que se intensificou à medida que as contradições do regime se foram agudizando e depois a queda do Salazar e depois o levantamento militar e o êxito do 25 de Abril. Bom, isto para dizer que isto aconteceu, mas não foi sem que tivesse havido, como já foi referido também por Luís, acho eu, uma repressão violentíssima sobre todos os antifascistas e sobretudo aqueles que estavam organizados. E o Partido Comunista Português, como é sabido, foi um partido organizado, como foi aqui referido, organizado e que fez frente ao fascismo. O Dias Lourenço, neste livro, refere relatos interessantíssimos. Alguns podem ser repetitivos daquilo que está no livro. Oxalá que seja. Mas há outros que, se calhar, não estão aqui. E há um, por exemplo, que eu vou referir que não está. Não pode estar, se calhar, porque não se reporta a esse período, não é? Que é o facto da repressão que se abateu sobre os antifascistas portugueses, e nomeadamente aqui no Conselho. E no Conselho, ele tem lá uma lista de nomes, que peca por insuficiente, não é? São cerca de 200, ele tem 200, mas foram muito mais. Centenas de democratas e antifascistas foram vítimas da repressão criminosa da PIDE, dos vários nomes que teve a polícia política, não é? E para dizer que dessas duas centenas que ele tem aqui referido, aqui, filhos do Conselho de Vila Franca de Xira, há sete naturais de cá, 7 filhos da terra, que o conjunto dos anos de prisão que passaram foi de 71 anos e meio. 71 anos e meio de prisão, não contando com o tempo de clandestinidade. Não é? Estou-me a referir ao Severiano Falcão, 9 anos, ao Dias Lourenço, 17 anos de prisão, 17 anos de prisão, é bom frisar isto, a Georgette Ferreira, a Sofia Ferreira, 12 anos, a Ivone Dias Lourenço, filha de Dias Lourenço, teve 7 anos, a Georgette Ferreira teve 6, o Otávio Pato, 9 também, quer dizer, o somatório dá 71 anos de prisão. E foi prisão e foi a violência e as torturas a que eles foram sujeitos. Esta parte às vezes é ignorada ou é silenciada
Mas nunca é demais dizer isto, porque o regime foi de facto um regime terrorista, um regime repressivo, que não olhava a meios para enfim, travar a luta de massas que se desenvolvia na altura e que foi decisiva para o êxito do 25 de Abril. Dito isto, este elemento que eu queria colocar, e agora agarrando na sugestão do António, eu acho que a Câmara Municipal, agora que se está a aproximar as comemorações, já se está a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, fazia todo sentido que, a par desta divulgação que vocês estão a fazer, deste trabalho que é importantíssimo, não é? Com a informação rica que contém, que este livro pudesse ser reeditado. Fazia todo o sentido, porque há aqui informação importantíssima que só enriquece o conhecimento sobre a realidade do Conselho, do que foi a importância que teve o Conselho no contexto da ditadura e da luta que travaram pela liberdade e pela democracia. Ou então outra entidade que queira assumir e negociar com a Câmara a possibilidade de divulgar isto. Porque a informação, e voltando à questão da memória, né, a memória é importantíssima para as novas gerações. E a história não se repete, mas, como diz aqui o António de Lourenço, e já foi aqui referido também, aquele contexto que levou à criação do Partido Comunista Português, onde o movimento neorrealista se desenvolveu e foi beber, foi num contexto de ascenso do fascismo e das forças fascisantes. E, portanto, os tempos que estamos a viver são tempos complexos, é uma evidência, há muita coisa a mexer, mas sente-se que um pouco por todo o mundo, e também cá, se verifica algum levantar de cabeça das forças que nós conseguimos derrotar em 25 de abril de 74. E, portanto, a divulgação desta informação é muito importante, sobretudo para as novas gerações, para as pessoas, enfim, menos esclarecidas, no sentido de, tal como fazíamos antes do 25 de Abril, aqui no Conselho isso foi uma evidência, é preciso formar uma frente unida, convergente, no sentido de travar o passo àqueles que querem pôr em causa os valores e aquilo que conquistamos com o 25 de Abril. Portanto, fica este contributo. Já agora, desculpa lá, mas o Dias Lourenço e o Alves Redol tinham mais ligações. O Dias Lourenço, o Alves Redol é padrinho de casamento do António Dias Lourenço e é padrinho da Ivone, da filha. Era, porque ela também já faleceu. Em relação a esse livro, eu estava-te a dizer que os vilafranquenses, de maneira geral, não o conhecem, nem mesmo quem os devia conhecer. Nem mesmo quem. Mas o livro está esgotado. Não está, não. Ah, não? Não, há 20 exemplares ainda. Eu já vi que o António está aqui com Em relação Está aos com os vilafranquenses, vilafranquenses estou um bocado esquinado. Está esquinado. Estou um bocado esquinado, eu sou Eu vilafranquense. queria só dizer uma coisa, só muito rápido, em relação ao Coço, que é para não esquecer. Mas deixa-me acabar esta história. Portanto, há 20 exemplares ainda lá na coisa, nós já tivemos a apurar isso e até já tivemos algum contacto com os vereadores da CDU para os vereadores da CDU proporem na Câmara Municipal a reedição do livro. Portanto, já agora tu também falas com eles, aperta com eles para, de facto, proporem na Câmara a reedição do livro, porque 20 exemplares já não é muito. E, portanto, o livro merecia ser reeditado. Desculpa lá. Não, é uma coisa muito rápida. No nosso trabalho nós não apanhámos nenhuma referência ao Coço. E eu não sei se na altura o Coço era da organização do Alentejo ou do Ribatejo. Porque o Alentejo era outra estrutura. E as coisas, vamos chamar assim, que era o nome que tinha, o controleiro do Alentejo relata que as coisas não correram como se previa. Havia muitos sítios onde se previa que houvessem também levantamentos e greves, mas não correu tão bem como correu aqui. Aliás, não correu tão bem em lado nenhum como correu aqui. Pode ter acontecido no Coço, mas nós não tivemos notícias. No Coço é no ano anterior, as greves rurais de 1943 que atingiram grande parte do 43 e 44. do Ribatejo. E o Coço é Conselho de Cruz. Eu sei, Agora, mas está ali mesmo na fronteira, em termos de organização do pode partido, ser. Em termos de organização do partido, esta zona aqui era o subcomitê regional do Baixo Ribatejo. Exatamente. Portanto, havia vários subcomitês que
depois formavam o organismo do Ribatejo, que é o subregional do Baixo Ribatejo. De qualquer modo, a Paula Godinho já tem vindo aqui várias vezes ao museu. Sim. E ela tem um livro, a tese, o doutoramento ou o mestrado dela é exatamente sobre as lutas do Coço. Portanto, quem quiser aprofundar as lutas do Coço pode consultar o livro da Paula Godinho. Eu, por acaso, não o tenho porque o livro está esgotado. Mas pronto, esperemos que possa ser reeditado. Eu já agora gostava de dizer uma coisa. Queres dizer alguma coisa? Então diz, pronto. O que eu tenho para dizer digo depois. Boa noite, boa tarde. Ora, eu quero falar da Associação Alves Redol. Portanto, Vila Franca tem uma Associação Alves Redol, que é a herdeira natural do Centro Popular e da Cooperativa Alves Redol. Portanto, a Associação tem 400 sócios. Desenvolvemos imensas atividades que envolvem milhares de pessoas por ano. Vendemos livros do Alves Redol e não só. Temos neste momento já criado e a trabalhar um grupo de teatro chamado Sete Lemos, que já fez a apresentação de uma peça e foi um êxito. Está a trabalhar já noutra, mas continuamos com imensas dificuldades porque temos que pedir espaços emprestados para fazer as nossas coisas sistematicamente. E quero, já agora, e é tão importante isto porque de facto nós, se não queremos que o Redol fique esquecido, se queremos que ele seja, portanto, que venha para o futuro e que as pessoas falem dele, temos que trabalhar e temos que fazer coisas que lhes digam respeito e temos que ter condições para isso. E nós, de facto, temos muito poucas condições. Em determinado momento ficámos sem sede, e vou contar uma coisa que é engraçada, e eu acho que diz um bocado aquilo que nós podemos efetivamente fazer. A Câmara deu-nos um espaço no mercado municipal. Temos lá 3 lojas, onde estamos a funcionar. E quando nós fomos para lá, fomos muito mal vindos. Os vendedores não gostavam que nós lá estivéssemos. Achavam que nós não íamos vender nada. E nós fizemos um trabalho conversámos com os vendedores e começámos a falar às avieiras, principalmente às peixeiras e às avieiras que... sabe, é que nós, o Alves Redol, falámos do Alves Redol, ele até tem um livro escrito chamado Avieiras acerca de vocês. E só vos digo que nos dias a seguir vendemos, não sei, de tal maneira que esgotámos e até hoje ainda não temos o livro Avieiros. Portanto, já não tem problemas com os meios. Portanto, os livros todos. Isso é só para... Estás a queixar do quê, Mirete? Não. Portanto, isto é para dizer que, de facto, trabalha-se em Vila Franca, fala-se do Alves Redol e só não fazemos mais porque não temos meios para isso. Tenho dito. Muito bem. Eu não ponho isso em causa. Eu ponho em causa aquilo que os vilafranquenses leram e sabem sobre o Alves Redol, que são coisas diferentes. É isso é que eu estou a pôr em causa. Nós temos lá esse livro e exato. Já vendemos uma data de... Sim, fizemos. Vendeste, quantos é que vendeste lá? Vá, quanto é que vendeste? 4 ou 5? 4 ou 5, olha, vamos a ver a quantidade de livros que foi, pá. Bom. Sim, é pá, isso não tem causa. Não tem causa. Passei lá ontem, mas foi para ir aos touros a cruz. Palhota. Eu também não estou a falar da Associação Alves Redol, mas também na Associação Alves Redol há pessoas que não sabem bem quem é o Alves Redol, isso vamos lá ver. Mas pronto, já não vai agora entrar nessa discussão. Não, eu sei bem, eu já cá estou em Vila Franca desde o tempo do Centro Popular Alves Redol e contatei com as pessoas todas e sei o que é que elas sabem e o que é que não sabem, portanto, obviamente. Portanto, vamos lá ver. Bom, havia aqui ainda 2 coisas que eu queria dizer. Engenheiro Redol, Há mais só pessoas a querer fazer falar, uma última desculpe, questão e depois a seguir temos que encerrar a sessão. Vamos dar esta última participação, está bem? Boa tarde a todos. A minha intervenção é muito curta. Eu não conheço este número da revista Nova Síntese, como é normal, como penso que ninguém praticamente conhece, a não ser aquilo que gentilmente tinha lido antes, emprestado pelo Luís Capucha para ler. Mas não conheço o resto, mas vou ouvindo das pessoas aqui.
na apresentação, a falar, a minha curiosidade é muita e portanto, deste folhear aqui rápido, há uma página, que é a página 84, que me parece muito importante. A pessoa é o comunicado da União Desportiva Vilafranquense do convite à população para o funeral do Alves Redol. Tem uma enorme força comunicacional e está no artigo do José Costa, e eu penso que seria bom para todos nós que o José Costa, que se o escolheu, o conhece bem, o leia. Aceita a minha sugestão? Aceito. Este é o comunicado que... Pedia que o lesse mesmo. Ok, então... Aceitam? David? Não há maneira de encerrar. União Desportiva Vilafranquense. Página 84. Convite à população. Este comunicado foi feito muito rapidamente na noite, não é? Porque o Alves Redol morreu a 29 e o enterro foi a 30, por aí fora. Por acaso tenho algumas dúvidas ainda quem é que... Porque não foi a secção... Bom, mas morreu... O Vítor Dias, pronto, é isso. O Vítor Dias... Foi o Vítor Dias que escreveu, não? O Vítor Dias diz que não. Ele diz assim, isto está tão bem escrito, não fui eu, de certeza. Não estou de acordo. Ok. Morreu Alves Redol. Lembrar hoje, ainda que brevemente, quem foi Alves Redol é um imperativo de consciência dos que, como nós, a ele estiveram ligados. Dos que, como nós, com ele aprenderam alguma coisa sobre a liberdade, sobre a solidariedade e a coragem. É um companheiro que cai. Um companheiro que serviu o seu povo, escrevendo livros, ajudando os homens do seu país a acreditarem que nem sempre os dias hão de ser tristes e cinzentos e que nem sempre a nossa vida será resignada e sem esperança. Redol foi a voz comovida e dramática que se ergueu em 1939, quando a Espanha de Garcia Lorca se esvaía e quando na Europa nos prometiam uma noite de 1000 anos. Gaibéus foi o primeiro livro de uma obra que não mais deixou de refletir os problemas da terra e dos homens portugueses. Marés, Avieiros, Fanga, Anúncio, o Ciclo Porto Wine, o Cavalo Espantado, Uma Fenda na Muralha, Barranco de Cegos e tantos outros são a voz continuada, a voz aperfeiçoada, mas também o esforço do homem que não desiste, o rigor da consciência que não se demite. Alves Redol nasceu em Vila Franca de Xira, foi dirigente de várias coletividades de cultura e recreio. É patrono da nossa biblioteca, da União Desportiva Vilafranquense, herdada de uma outra coletividade que era o Ginásio Vilafranquense. É patrono da nossa biblioteca. Ainda mais coisas a ligarem-nos, a fazerem-nos sentir o peso dos acontecimentos irremediáveis. Mas, para além disso, o que nos ficará a ligar para sempre é a mesma confiança num futuro que, a não ser feito pelas nossas próprias mãos, não virá. A mesma esperança nesta caminhada difícil, mas imparável, com destino aos homens novos que hão de ser, que havemos de ser. Foram jovens que escreveram isto na altura. É um companheiro que cai. A sua vida e a sua obra só ganharão pleno sentido se as soubermos entender e na exata medida em que soubermos escolher em incomodidade de estar vivos, de estar atentos e presentes. Das 13 às 16h30 de hoje, o corpo de Alves Redol estará em Câmara Ardente na sede da União Desportiva Vilafranquense, Rua Corado 5, número 5, de onde sairá o funeral. A secção cultural da UDV vem, pois, convidar toda a população a associar-se a este ato, prestando homenagem a este vilafranquense, um dos maiores escritores portugueses, um homem inteiro e vertical. Um homem que morreu, antes um homem que outros continuam. A secção cultural da UDV. Este comunicado foi distribuído desde Santarém a Lisboa, num espaço de tempo bastante
Já agora, nesta altura, o Orlando, já não, mas o Orlando Duarte foi durante anos presidente da secção cultural do União, conviveu bastante com o Alves Dol, numa altura em que ele colaborava bastante, e esta é, de facto, e o Alves, a secção... Exatamente. Cultural nessa época, e essa noite em que soube em Vila Franca, ao fim da tarde, que o Redol tinha morrido, reuniu a comissão, eu, o Orlando, o Vítor Dias, o Carvalho, António Pedro Carvalho, agora não me recordo, Gruela de Matos, muitos rapazes da minha idade, não é? Rapazes da minha idade, nessa altura, nos anos 60, não é? E eu fui um dos incumbidos de acompanhar na empresa técnica de tipografia limitada, que era do Francisco Ribeiro. Joaquim Ribeiro, lembras-te? Sim. Que foi acompanhar a impressão desse documento. Houve dois documentos. Um que tinha o emblema da União e outro que não tinha o emblema da União, porque não havia. O Ribeiro andou à procura da zincogravura para poder incluir. E foi um rapaz de Alenquer que esteve também ao meu lado e que naquele dia levou para Alenquer e para o Conselho para Santarém uma quantidade as primeiras impressões desse comunicado foi para Santarém e para Alenquer. Era um rapaz de Alenquer que foi levar até Santarém no carro dele, e eu fiquei a acompanhar a segunda impressão, que já saiu com o emblema da União, que depois se embargou e que foi distribuída porta a porta em Vila Franca. É só para dar testemunho verbal desse comunicado. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ter que encerrar. Certamente que haveria mais histórias e mais testemunhos, mas quero desde já, uma vez mais, confirmar a gratificação que é sempre podermos perceber que continua a haver vilafranquenses e não só, que recordam Alves Redol, que há interesse nestes conteúdos, nestas histórias, no seu reavivar, junto até de outras gerações que estão longe de terem vivido esses momentos. E essa é também uma das missões do Museu do Neorrealismo, da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, e por isso penso que estamos todos de parabéns por esta sessão de hoje, agradecendo uma vez mais ao engenheiro António Redol, professor José Costa, professor Luís Capucha e a todos vós que aqui estiveram connosco hoje. Muito obrigado.